Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. E aí, Marco? Hoje, no Ecos do Universo, vamos falar sobre um planeta que muitas vezes fica esquecido no nosso sistema solar, mas que é cheio de mistérios. Urano. Urano é aquele planeta gigante gelado que não costuma aparecer tanto nos holofotes, assim como Júpiter e Saturno, até por conta da visibilidade que a gente tem aqui nas noites do nosso planeta, mas tem uma história muito interessante, fascinante. Mas vamos começar por algumas coisas legais. O que você traz aí de cara? Alguma curiosidade sobre o planeta Urano pra gente, Rodrigo? Urano, sétimo planeta a partir do Sol. Ele tem um diâmetro de cerca de 51 mil quilômetros, o que torna o terceiro maior planeta do Sistema Solar, perdendo apenas para os gigantes Júpiter e Saturno, respectivamente. Ele é classificado como um gigante gelado, junto com Netuno, porque sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio e uma boa quantidade de metano. E esse metano, quando ele interage com a luz, ele dá uma coloração azul esverdeada característica da atmosfera do planeta. E é por isso que ele tem essa corzinha mais azulada mesmo, né, Rodrigo? O metano ele tem a característica de absorver a luz vermelha, e por isso que ele tem essa cor nessa tonalidade. Mas o que você acha, né, o que mais chama atenção em Urano, do meu ponto de vista, né, eu queria ouvir a sua opinião, é a sua inclinação, que tende a ser absurda, não é mesmo? Além da atmosfera mal cheirosa, né, porque o metano tem um odor não muito agradável, né? Uma outra curiosidade interessante do planeta Urano, que eu acho que é o que mais chama atenção comparado com os demais planetas, é essa inclinação do seu eixo de rotação, inclinado a praticamente, né, na perpendicular, a 98 graus, em relação ao plano da órbita. Para quem não consegue visualizar muito bem, né, todos os planetas têm um eixo imaginário que cruza os polos dos planetas, né, atravessa o centro, e eles demarcam a rotação do planeta, o que seria o dia. O planeta Terra, né, imagina só, enquanto o planeta Terra tem uma inclinação de apenas 23 graus, Urano tem 98. Isso significa que ele está praticamente deitado em relação ao plano e a luz solar incide em apenas um dos polos. Também por curiosidade, isso faz dos pontos de latitude, né, do planeta, né, da linha do Equador ali no planeta, o planeta mais gelado do Sistema Solar, sendo mais frio ainda do que Netuno, que é o último planeta. Os cientistas acreditam que essa inclinação pode ter sido causada por uma colisão gigantesca na origem do Sistema Solar. Lá na origem do próprio planeta também, né? Essas condições, uma vez que a gente sabe que esse eixo essa inclinação do eixo do planeta de rotação em relação ao eixo da eclíptica do Sistema Solar é o que gera as estações aqui na Terra. Dada essa inclinação absurda em Urano, isso deve criar estações um tanto quanto extremas. Se um polo fica praticamente todo virado para o Sol por anos, enquanto o outro fica no breu absurdo, voltado para o outro lado. Se a gente imaginar que os 23 graus de inclinação da Terra são suficientes para fazer as estações do ano aqui na Terra, né? O verão, o inverno, a primavera e o outono, com certeza esses 98 graus de inclinação do planeta Urano fazem aí um estrago muito, muito complicado, né? Pense comigo, esse planeta ele vai ter uma órbita extremamente longa, porque ele é um dos últimos planetas do Sistema Solar, e ele vai ter incidência solar apenas nos polos, sendo que em alguns momentos ele vai estar no Polo Norte, em outros momentos ele vai estar no Polo Sul. Isso se fizer sentido a gente falar de polos, né,
Mas ele tem esses pontos, né, que estão relacionados principalmente à intersecção do eixo de rotação. Sendo que o período orbital, né, a translação ou o ano uraniano, é de 84 anos. Então, cada polo passa aproximadamente cerca de metade do tempo, né, 42 anos terrestres, sobre a luz do Sol e depois 42 anos sobre a escuridão. Agora, falando em descoberta, Urano tem uma história bem curiosa. Ele foi o primeiro planeta descoberto com o uso de um telescópio. Foi graças a esse instrumento maravilhoso e que traz a paixão da astronomia, principalmente nas crianças, que o próprio planeta Urano foi descoberto. A descoberta desses últimos 2 planetas é uma coisa muito fascinante. Até na semana que vem, quando falarmos de Netuno, a descoberta de Netuno é ainda mais brilhante, mas a de Urano foi através de um telescópio. E foi o astrônomo William Herschel, no final lá do século XVIII, mais precisamente em 1781, que identificou Urano inicialmente pensando ser um cometa, vejam só. E observando as suas efemérides, ali o progresso de sua órbita, né, ou seja, com mais observações e mais detalhes, que então se percebeu que se tratava de um novo planeta que compõe um sistema solar. Isso lá no século XVIII, gente. Então ele batizou, e vejam só, ele batizou o planeta de Georgium Sidus, em homenagem ao rei George III, ou George III, não sei, terceiro, da Inglaterra, mas a impressão que dá é que esse nome não pegou, né? A gente nunca fala que a gente vai observar algumas fotos do Georgium Sidus, não é mesmo? Não pegou mesmo, e a comunidade astronômica preferiu manter a tradição dos nomes mitológicos, e Urano é o único planeta que utiliza-se de uma nomenclatura grega, né? Porque Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno são da mitologia romana, né? E Urano vem aí do deus Urano, né? E ele é da mitologia grega. E a sugestão do astrônomo Johann Bode prevaleceu, né? Urano, o deus do céu. Falando em estudos, outro astrônomo importante foi William Lassell, que descobriu 2 luas de Urano, Titânia e Oberon, ainda em 1851, também através de seus telescópios. A gente percebe a progressão dos anos e a importância do estudo contínuo dos planetas, porque lá no final do século XIX, em 1851, William Lassell achou essas 2 estrelas, mas hoje nós sabemos que Urano conta com suas 28 luas conhecidas. É possível que existam mais, assim como nós falamos dos estudos sobre as luas de Saturno e de Júpiter no episódio passado, mas todo esse trabalho precisa de confirmação. E bem, como também dito no último episódio, né, esses planetas externos do sistema solar, eles contam com anéis. E Urano não é diferente. Ele possui um sistema de anéis que é bem tênue e que foi descoberto no século passado. Veja só, 1977, não faz tanto tempo. Meu pai e minha mãe estavam vivos aí quando essa descoberta aconteceu. Mas vamos lá. Partindo para além da atmosfera terrestre, indo em direção a Urano. Missões espaciais. A gente já conseguiu enviar alguma sonda para lá? Como é que foi a expedição in loco de Urano? Bom, primeiro que é importante a gente imaginar, né, a distância de Urano até a Terra. Então, para uma nave, é importante a gente ter aí noções de velocidades. Uma nave, para conseguir chegar em Urano, demoraria cerca de 10 anos para chegar até o local, né? Nós tivemos algumas missões que foram até os limites do sistema solar, como a Voyager 1, a Voyager 2, até a New Horizons, né? Mas apenas uma delas visitou Urano, que foi a Voyager 2, da NASA, em 1986. E ela revelou detalhes da atmosfera, dos anéis e das luas. Mas ainda não temos muito o que explorar. Inclusive, há algumas discussões sobre uma possível missão dedicada somente à dupla do final do sistema solar, Urano e Netuno, nas próximas décadas. Porque esses gigantes gelados guardam segredos importantes sobre a formação do sistema solar.
Uma questão Pois é. interessante é que a composição do planeta azul, né, azul esverdeado de Urano, é essa densa atmosfera, né, extremamente rica em principalmente hidrogênio e hélio, mas também com uma boa porção de metano, um manto e um núcleo. Além disso, uma questão peculiar é o campo magnético de Urano, que é completamente desalinhado. O eixo magnético não é só inclinado em relação ao eixo de rotação, como também não passa pelo centro do planeta, coisa que acontece com o campo magnético da Terra. Os cientistas ainda estão tentando entender como isso funciona. Urano é um planeta que guarda muito segredo ainda, justamente por conta da distância, por ser um planeta difícil de atingir, com missões espaciais e até mesmo de se observar. A gente consegue observar Urano com telescópios bastante potentes, não é mesmo, Rodrigo? E são coisas que não são exatamente de fácil acesso. E por isso é um planeta que guarda muita coisa que ainda precisa de acesso, que ainda precisa de financiamento, precisa de energia para que a gente chegue até lá. E para concluir o nosso papo sobre Urano, o deus do céu, é interessante destacar Titânia, uma das luas de Urano aqui citadas anteriormente, que possui água e dióxido de carbono congelado em sua formação. Sua órbita fica a cerca de 780 mil quilômetros do planeta, bem mais distante do que a outra lua principal, Oberon. As duas luas foram fotografadas pela Voyager 2 lá atrás, quando teve sua passagem. E por isso a gente consegue ter algumas noções em relação à atividade geológica dessas luas. Talvez a relação com essa noção de que exista alguns componentes químicos que sejam valiosos para nós nessas luas partam também dessa expedição que passou pertinho. Mas sabemos que é importante que essas missões, que esses planetas voltem a receber visitas vindas aqui da Terra, partindo da Terra, indo até eles. E como nós hoje falamos de Urano, na semana que vem nós exploraremos o último planeta do Sistema Solar. Pelo menos desde 2006, ele passou a ser o último, ganhou esse destaque, que é Netuno. Então, na semana que vem, hoje a gente falou de Urano, um planetão gelado, enorme, grandão, aqueles gasosos congelados lá no final do Sistema Solar, e a semana que vem falaremos de Netuno, daremos também os mesmos aspectos da mitologia, dados históricos, alguns parâmetros físicos do planeta. Então, deixa aqui o convite para que nos ouçam também daqui 7 dias na semana que vem. Não é porque Netuno assumiu a lanterna do nosso sistema solar com o rebaixamento de Plutão, vocês vão perder esse grande episódio que vai ser semana que vem, né?